Então, bom dia a todas e todos. É um prazer recebê-los e recebê-las aqui neste evento que é realizado na Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Primeiramente, gostaria de agradecer o aceite dos grandes palestrantes em direito espacial que aqui se encontram, em aceitar esse convite, que para nós do grupo é uma honra tê-los aqui. Gostaria também de agradecer aos participantes que estão aqui neste evento hoje e especialmente aos membros do GEDIP Aeroespacial e do GETRA, que também estão aqui presentes, colaborando na realização deste evento. Então, eu gostaria de explicar o que é o evento. Então, esta é uma atividade de extensão da FD, né, da Faculdade de Direito, que tem por objetivo celebrar os 60 anos da Universidade de Brasília, busca também divulgar o conhecimento na área de direito espacial, e essa atividade, assim como as demais realizadas e espero as futuras, são uma atividade do Grupo de Estudos em Direito Internacional Público e Privado Aéreo e Espacial, o GEDIP Aeroespacial, e do Grupo de Estudos em Transportes do Núcleo Setorial Regulatório, que é o GETRA. E o GEDIP é coordenado por mim, Inês Lopes, professora de Direito Internacional da faculdade, e pelo professor Fernando Feitosa, que coordena o GETRA, junto com outros colegas. Então, para nós, em nome dos dois grupos, agradeço novamente a presença de vocês e gostaria de apresentar um mediador que conduzirá as atividades desta sessão. Então, gostaria de apresentar a vocês o procurador federal Ian Grosner, que é mestre em Direito Aeronáutico e Espacial pela Universidade de Leiden, na Holanda, é pós-graduado em Direito Público pela UNB, é vice-presidente da Comissão de Direito Aeronáutico, Aeroportuário e Espacial da OAB-DF, membro da Associação Brasileira de Direito Aeronáutico e Espacial, e membro titular do Grupo de Trabalho do Comitê de Desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, que elaborou o anteprojeto da nova Lei do Espaço. E é membro do GEDIP Aeroespacial e é lotado na subchefia de Assuntos Jurídicos da Presidência da República. Então, meus agradecimentos por colaborar no grupo e neste evento. Passo a palavra nesta atividade que realizamos agora. Muito obrigada e um bom seminário a todos e todas. Muito obrigado, professor Inês. Muito obrigado, Fernando, também professor aqui do nosso grupo de estudos da UNB, do GEDIP GETRA, da UNB. Agradeço as palavras. É uma honra participar desse grupo de estudos e de hoje aqui está conduzindo os trabalhos com 3 excelentes professores e que são referências para todos nós aqui que acompanhamos o direito espacial. Então, o professor Olavo Bittencourt, a professora Tatiana Ribeiro Viana e o professor Paulo Roberto Batista. Então, agradeço aos 3 palestrantes que aceitaram o convite, se dispuseram a participar, estão hoje aqui presentes. Então, muito obrigado desde já pela participação dos senhores e da senhora, e tenho certeza que o evento será um grande sucesso. Gostaria também de agradecer a participação de todos que estão aqui presentes nessa sala e que estão assistindo e os que vão assistir futuramente também a nosso debate. Então, os colegas da Agência Espacial, estou vendo vários colegas aqui da Agência Espacial, me dirijo aqui ao Alessandro Carvalho, que é o assessor internacional, então, em nome de quem eu saúdo os demais servidores e membros da Agência Espacial Brasileira, vários colegas também do grupo de estudos da Unisantos que estão aqui presentes também,
a Suian, a Marina, que também é presidente da recentíssima criada subseção da OAB de Direitos, da Comissão de Direito Espacial da subseção da OAB de Santos. Então, muito obrigado por vocês também estarem presentes aqui. E todos os demais colegas do GDIP, GETRA e todas as pessoas interessadas em direito espacial. Então, hoje aqui nós temos essa oportunidade de ouvirmos os maiores especialistas, tenho certeza, de direito espacial no Brasil. Não falo aqui porque são amigos, que eu considero amigos, os três, mas porque são pessoas realmente interessadas, estudiosas, e que nós, cada vez que a gente senta, conversa ou vê uma apresentação deles, a gente sempre está aprendendo. Então, muito obrigado mais uma vez. Eu, então, gostaria de começar esse seminário. Vamos começar com a palestra A Delimitação do Espaço Sideral, do professor Olavo Bittencourt. O professor Olavo Bittencourt é professor doutor da Universidade Católica de Santos. Ele é membro do quadro especializado de árbitros da Corte Permanente de Arbitragem para disputas relacionadas a atividades espaciais. Ele é vice-presidente do Hague International Space Resource Governance Working Group, coordenador regional para a América do Sul da Moon Village Association, de 2017 a 2019, membro da diretoria do Instituto Internacional de Direito Espacial, a ISL, de 2013 a 2016, membro da Associação Brasileira de Direito Aeronáutico e Espacial, a SBDA, e possui graduação em Direito pela Universidade de São Paulo, em 2001, mestrado pela mesma universidade em 2008, doutorado em 2011 e pós-doutorado, todos pela Universidade de São Paulo, a USP, em Direito Internacional. E ele atua principalmente nesses temas, direito espacial, direito internacional e relações internacionais. Então, gostaria de passar a palavra ao nosso querido professor, referência para todos nós, Olavo Bittencourt. Muito obrigado, Ian. Bom dia a todos. Estou muito feliz com esse convite. Queria agradecer mais uma vez a professora Inês também por ter desenvolvido esse webinar na UNB. Fico muito feliz de ver o desenvolvimento das pesquisas sobre direito espacial na UNB e essa oportunidade da gente trazer uma análise transversal de diversos temas atuais sobre direito espacial com uma equipe de amigos. Na verdade, Ian, eu fico sempre muito feliz com a sua evolução também nessa área e fico contente também de ter você aqui presidindo uma mesa que é composta por colegas, amigos que trabalham há bastante tempo nessa área. Quantas reuniões nós fomos lá no Comitê da ONU para Usos Pacíficos do Espaço, né? Tatiana, Coronel Batista, tivemos lá em momentos bem importantes e trabalhamos juntos para resolver problemas concretos. E eu acredito que essa é a grande oportunidade que nós temos num evento como esse. Trazer as temáticas atuais sobre direito espacial e, ao mesmo tempo, procurar identificar quais são os temas clássicos que ainda precisam e merecem um estudo mais aprofundado. O de hoje, o que eu trouxe para vocês nessa minha breve apresentação, é um tema meio que clássico, né? Que eu apresento palestras no mundo inteiro, que é exatamente sobre a temática da delimitação do espaço. E aqui nós estamos conectando não só um tema extremamente importante para o direito espacial, que obviamente estabelece regras relativas a atividades humanas nesse território internacional, mas também acabo falando de uma outra questão extremamente importante, que é a delimitação do poder soberano dos Estados no âmbito vertical. Ou seja, quando nós falamos de delimitação do espaço, nós também estamos falando do limite vertical da soberania dos Estados. Essa questão, então, é extremamente interessante, polêmica, porque traz uma série de aspectos políticos sensíveis, né? E, ao mesmo tempo, traz desafios do ponto de vista da ciência. Afinal, nós não temos uma fronteira natural entre o espaço aéreo e o espaço extraterrestre, que, no entanto, possuem regimes jurídicos extremamente diferentes com relação à soberania estatal. Então, esse é o tema que eu vou abordar nesses próximos 15 minutos. Não tenho tanto tempo para aprofundar alguns pontos. Claro que vocês, tendo qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição para esclarecer. O meu querido Ian já assistiu essa aula lá na Universidade de Leiden
com, acho que 3 horas de duração. Então, obviamente, tem conteúdo aqui que a gente pode explorar na medida das perguntas que forem feitas. Mas o que eu vou focar aqui exatamente nos aspectos cruciais, identificando não só o problema em si, mas também as correntes de pensamento com relação a possíveis soluções. Ok? Então, mais uma vez, obrigado pelo convite e vamos nessa. Primeiro ponto que eu queria chamar a atenção aqui. O tema da delimitação do espaço talvez seja uns grandes gaps que nós temos no direito espacial e é uma das questões que estão sendo debatidas há mais tempo. Mesmo antes da elaboração do Tratado de Espaço de 1967, nós tivemos intensos debates pela comunidade acadêmica e também em âmbitos de fóruns multilaterais com relação à identificação desse limite vertical da soberania dos Estados, sabendo-se exatamente em que ponto específico geográfico se inicia a regulamentação das atividades espaciais. Porém, apesar de décadas e décadas de debates, nós ainda não temos uma solução multilateral. Então, apesar do fato de que várias alternativas foram propostas para estabelecer esse marco regulatório, apesar do fato de que discussões no âmbito da ONU já contam com décadas e décadas de debates e propostas, ainda assim nós não conseguimos uma solução multilateral. E qual que é o risco que enfrentamos nesse sentido? Na medida que exista um vácuo, vamos dizer assim, com relação a esse marco regulatório, abre-se a oportunidade cada vez mais de que a delimitação do espaço seja promovida pelos estados individualmente, estabelecendo seus marcos territoriais. E aí nós corremos sempre um risco, porque na medida que os estados vão regulamentar esse tema internamente, eles levarão em conta interesses nacionais, e nós podemos ter diversos marcos regulatórios sobre o limite vertical da soberania dos estados. Hoje, mais do que nunca, esse tema ganha relevância, porque a evolução da tecnologia está tornando um pouco mais nebulosa esse limite entre atividades aeronáuticas e atividades espaciais. Nós temos cada vez mais atividades que ocorrem exatamente nessa zona cinzenta, em que o espaço aéreo começa a terminar e as primeiras órbitas terrestres viáveis são identificadas. Então, eu trouxe aqui algumas questões atuais que nós enfrentamos. Por exemplo, os voos suborbitais, que cada vez mais são discutidos para, por exemplo, atividades relativas a turismo espacial. Temos também a problemática dos pseudosatélites, os REPs, que, na verdade, são balões de elevada altitude que acabam desempenhando atividades semelhantes à de satélites, não só quanto à observação, mas também quanto à transmissão de dados. Também nós temos uma problemática bem relevante aqui para o nosso país, para o Brasil, que são os chamados lançamentos transfronteiriços. Quanto mais estados conseguem adquirir o status de estado lançador, maior o potencial de que lançamentos espaciais tenham no seu percurso de envio de objeto espacial em órbita uma faixa em que cruze o espaço aéreo de um estado vizinho. E nós, aqui do Brasil, como estamos localizados bem próximos do centro de lançamento de Kourou, na Guiana Francesa, temos que levar uma atenção especial para essa temática. Então, a tecnologia evoluiu muito. Cada vez mais atividades ocorrem no limiar entre o final do espaço aéreo e o início do espaço extraterrestre. No entanto, há ainda uma ausência de regulamentação com relação a esse limite vertical. Qual é o risco? Conflitos. Quando eu falo conflitos, eu falo diferenças de opinião com relação a qual é o regime aplicável e também qual é o universo de aplicação da soberania dos estados com relação ao seu território. Então, é um problema sensível, político, é um gap jurídico e, ao mesmo tempo, é um grande desafio do ponto de vista científico. Esse tema, como o Ian já abordou, eu tratei no meu doutorado na Universidade de São Paulo, já em 2011, quase 10 anos atrás. E depois eu fiz uma versão mais resumida, depois de um período de pesquisa na Universidade de Leiden, com bolsa do Grupo Coimbra, eu fiz uma versão menor em inglês, que está no livro Defining the Limits of Outer Space for Regulatory Purposes, foi publicado pela editora Springer Verlag em 2015. Então, quem tiver interesse
em conhecer um pouco mais sobre o tema, eu sugiro que ou visite a página da Universidade de São Paulo e procure a minha tese completa, que é um grande catatal de mais de 200 páginas, ou então, se tiver interesse, também consultar esse livro de 2015, que ainda está, vamos dizer assim, bem atualizado com relação aos debates atuais. Vamos então analisar essa questão da fronteira vertical. Qual é o ponto crucial aqui? O direito espacial, ele estabelece regras relativas ao espaço como território internacional. O direito aeronáutico, o direito aéreo, ele traz regras relativas à visão do espaço aéreo como vinculado à soberania dos Estados. Então, isso acaba trazendo uma realidade que nós podemos chamar de contraditória, na medida que o espaço ultraterrestre constitui a fronteira vertical de territórios estatais que, embora sejam considerados finitos, embora sejam reconhecidos como limitados geograficamente, eles se estendem verticalmente de maneira indefinida. Então, aqui nós temos claramente uma lacuna jurídica, porque são dois sistemas normativos que trazem regulamentações relativas à aplicação da soberania territorial dos Estados com regras imissíveis. Passando para a análise específica do texto de lei. Se nós vemos o Tratado do Espaço de 1967, a previsão é bastante clara. O território espacial, o espaço como um todo, ele não pode ser apropriado soberanamente por nenhum Estado. Então, o que se verifica aqui? Não há possibilidade dos Estados estenderem soberania territorial com relação ao espaço. Isso vale tanto com relação a órbitas terrestres, faixas orbitais ou mesmo corpos celestes. Dessa maneira, se neutralizou o espaço do ponto de vista geopolítico, evitando um potencial grande de conflito que existia na época com relação a um quase colonialismo que poderia se desenvolver num período bastante tenso da Guerra Fria. Lembrando que o Tratado do Espaço, que é a nossa magna carta do direito espacial, reflete essa lógica de Guerra Fria, reflete esse momento histórico, político muito tenso entre as duas grandes potências, não só militares, mas espaciais da época, que eram Estados Unidos e União Soviética. Então, essa regra não está aqui por coincidência, ela tem uma justificativa muito clara por trás, que é exatamente estabelecer um marco regulatório que torne o espaço como um território que não pode ser apropriado soberanamente. E por que essa regra foi consolidada em 67? Porque ela já tinha se materializado como costume 10 anos antes, depois do voo do primeiro satélite artificial lançado pelo homem em órbita, que foi Sputnik 1, em outubro de 57. Quando o Sputnik 1 é enviado para a órbita terrestre, órbita baixa, ele passa por sobre o território de diversos países. Ele vai dar uma volta em torno do planeta a cada 90 minutos. E não houve protesto por parte dos Estados. Eles não protestaram que o Sputnik teria invadido seus espaços aéreos. E aí se consolidou essa regra específica de que um satélite em órbita não está no território do espaço aéreo do estado subjacente e, portanto, segue um outro tipo de marco normativo. Isso é extremamente importante porque o direito aeronáutico e o direito aéreo mais amplo, eles se pautam numa regra bastante clara de vinculação do espaço aéreo à soberania territorial dos Estados. E aqui eu cito o artigo 1º da Convenção de Chicago, de 44, sobre aviação civil. Lá está escrito de maneira clara que os Estados conservam soberania total e exclusiva sobre seus espaços aéreos. E, sendo assim, por conservarem essa soberania, eles têm o direito de, inclusive, limitar o trânsito nessa área e, inclusive, fechá-lo em caso de relevância nacional. Não é uma questão recorrente, mas é uma série de exemplos que nós temos na história de momentos em que os Estados fecharam seus espaços aéreos em situações de emergência, como, por exemplo, aconteceu logo depois dos atentados do 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Qual é o ponto crucial, então, que nós temos aqui? Observando essas duas regras, que são cruciais e fundamentais, de um lado, para o direito espacial e a outra para o direito aéreo, nós percebemos que, em relação à soberania estatal, nós temos marcos normativos imissíveis. Sendo assim,
há uma substituição de regime jurídico no âmbito vertical, com regras totalmente opostas. Quando a gente sai, então, do espaço aéreo, que está sujeito à soberania estatal, e passamos para o espaço ultraterrestre, o espaço exterior, que é considerado um território internacional, não passível de apropriação soberana por nenhum Estado. Aonde concentram os debates sobre essa temática? Os debates internacionais continuam sendo desenvolvidos no âmbito do COPUS, no Comitê das Nações Unidas para Usos Pacíficos do Espaço. Mais especificamente no Subcomitê Jurídico do COPUS, que é o local onde não só os principais tratados de direito espacial foram debatidos, elaborados e aprovados, mas também as questões mais atuais estão em discussão. E aqui tem um ponto crucial. Esse tema, definição e delimitação do espaço, Definition and Delimitation of Outer Space, está no Subcomitê Jurídico desde 1966. Então, não é nada novo. Ele precede a aprovação do Tratado do Espaço de 67. E o que é interessante para nós aqui do Brasil é que existe um grupo de trabalho no Subcomitê Jurídico que analisa essa temática. E ele foi presidido já desde 2007 por brasileiros. Primeiro, pelo nosso querido professor José Monserrat Filho, nosso grande mestre no direito espacial do Brasil, de 2007 a 2018. E, posteriormente, já a partir de 2019, pelo nosso diplomata André Rippel, até pouco tempo, presidente do COPUS. E isso dá uma importância muito grande para a análise desse tema aqui no Brasil, porque nós, como país, estamos, então, presidindo um grupo de trabalho internacional que busca não só soluções, como propostas para buscar, de alguma maneira ou de outra, um equilíbrio entre regimes jurídicos immiscíveis, trazendo para debates questões extremamente atuais. Então, é algo que deve trazer a todos nós um grande orgulho e que também abre portas para pesquisas acadêmicas relevantes. Foi por isso que eu peguei esse tema, só para vocês entenderem. Foi exatamente pelo fato do professor Monserrat presidir esse grupo de trabalho no COPUS que ele me sugeriu, depois que eu concluí o meu mestrado, que foi sobre responsabilidade dos estados por danos causados por objetos espaciais, ele falou: Olavo, você não pensa aí em pegar o tema de delimitação do espaço, que é algo que tem uma grande relevância para o Brasil? E em cima dessa dica do professor Monserrat, que eu fiz as minhas pesquisas. Agora, no COPUS nós temos um problema do ponto de vista da deliberação. O Decision Making Procedure, o procedimento de tomada de decisões do COPUS, ele se pauta na regra do consenso. E aqui é um grande problema. Por quê? Essa regra do consenso não significa que todos os estados do COPUS têm que ser unânimes nas suas posições que estão sendo debatidas nesse organismo. Mas significa que não pode haver oposição. Então, consenso não significa unanimidade, significa ausência de veto por um dos membros do COPUS. E essa regra fazia muito sentido quando o COPUS foi criado lá de maneira permanente em 59, e que nós tínhamos menos de 20 Estados-membros, e buscava-se nesse ambiente que é um órgão subalterno à Assembleia Geral da ONU, um mecanismo deliberativo que não colocasse em minoria nenhuma das grandes potências espaciais. Ou seja, que Estados Unidos e União Soviética não pudessem ser vencidos num debate por uma construção de maioria artificial de 2/3. Então, a ideia era o seguinte: se não houvesse convergência entre as superpotências espaciais, nada seria deliberado no âmbito do COPUS. Porém, hoje em dia, essa regra trava muitos debates. Nós temos hoje no COPUS um número muito grande de estados. A evolução de membros permanentes do COPUS é incrível. Até pouco tempo atrás eu dei uma palestra sobre o COPUS e eu pude fazer um traço evolutivo dos membros. E para vocês terem uma ideia, em 10 anos, professor o COPUS Olavo. passa... Oi, diga. Oi, milhão de desculpas de estar te interrompendo, mas é porque o nosso tempo já se esgotou. Ah, não brinca. Eu estou falando sério. Infelizmente, eu queria assistir aquela aula de 3 horas que o senhor se referiu no início, mas infelizmente aqui o nosso tempo é mais curto. Ah, que pena. Então, se a gente já pudesse, e desculpa mais uma vez, mas se pudesse ir concluindo para o final. Então, eu vou concluir rapidamente.
seguindo a ordem do nosso chefe Ian. Qual que é o grande ponto? Difícil achar uma convergência. Existem duas posições. Funcionalistas. São os estados que defendem que não seja feita a delimitação do espaço, porque consideram que isso é desnecessário ou mesmo impossível. E a justificativa é que até o momento não houve nenhum tipo de problema material sobre a falta de delimitação. Por outro lado, os funcionalistas acabam estabelecendo um marco normativo vinculado à atividade. Se for uma atividade espacial, ela seria regulamentada pelo direito espacial. Se for uma atividade aeronáutica, seria regulamentada pelo direito aéreo. Qual o problema? Consequentemente, se garantiria direito de passagem para todos os objetos espaciais, tanto no lançamento quanto no retorno. Qual é a outra posição? Espacialistas. Estados que defendem a delimitação do espaço, mas com base em uma série de critérios diferentes. Então, o que se busca com a teoria espacialista? Maior segurança jurídica. Qual é o problema? Qualquer tipo de marco regulatório, ele vai ser um pouco artificial, porque não existe uma fronteira natural entre o espaço aéreo e ultraterrestre, e se for muito baixo, limita a soberania dos estados. Se for muito alta, ele vai acabar afetando órbitas terrestres relevantes. Então, para concluir, nós não temos acordo no âmbito multilateral para estabelecer exatamente uma convergência entre essas opiniões. As principais potências espaciais não defendem a delimitação. Outros estados, a maioria dos estados no COPS, defendem sim essa delimitação com base na perspectiva espacialista. Sem regulamentação internacional, surge um vácuo normativo que pode ser preenchido pelos estados. Mas eu coloquei aqui, vocês podem ler rapidamente, que existem diversos marcos sendo utilizados pelos países. Desde 100 km de altitude, como a Dinamarca, até 20 km de altitude, como Belarus. Então, nós precisamos analisar esse tema e procurar uma convergência de opiniões com propostas claras que permitam identificar convergências entre os diversos estados, trazendo uma solução a um problema que é essencialmente jurídico, mas que tem uma carga política extremamente forte e tem uma dificuldade científica também muito relevante. Então, Ian, professor Inês, desculpe por ter ido muito longe, mas eu me empolgo. Isso aqui é o meu tema, eu adoro esse tema. Então, eu estou à disposição depois para tirar qualquer dúvida que os participantes tenham sobre essa temática e, mais uma vez, me coloco à disposição para outras palestras no futuro, permitindo essa maior convergência entre os diversos grupos de pesquisa que nós temos, tanto na UNB quanto na Unisantos e no resto do Brasil. Mais uma vez, obrigado. Professor Olavo, a gente que agradece mais essa aula. Desculpa mais uma vez, gostaria muito aqui de ficar 3, 4, 5 horas, eu não me importaria realmente para ouvir em relação a esse tema, que é um dos mais fascinantes, é um dos mais complicados, como o senhor bem lembrou, 50 anos que a gente tenta a solução disso no COPUS, e até o momento, e a gente não vê uma perspectiva mínima futura de que isso vai ser resolvido do ponto de vista internacional. É muito boa esse resumo que o senhor fez em relação aos espacialistas e aos funcionalistas, essas duas correntes, né, que existem, que daí a divergência justamente que existe. Essa questão que o senhor levanta na sua tese de doutorado e que está expressa também no livro antes mencionado, de que há uma possibilidade, e aí o senhor coloca como uma das conclusões, eu não quero fazer aqui uma conclusão única da sua tese de doutorado, mas uma das conclusões é justamente essa, que seria favorável a delimitação da fronteira entre o espaço aéreo e ultraterrestre, desde que fosse feito mediante um tratado internacional e que se inclua regras aplicáveis, principalmente a questão do direito de passagem, como o senhor lembrou aí, seja no lançamento, seja na reentrada, né? Gostaria também de lembrar aos colegas aqui presentes de que, ainda que não exista realmente, seja do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista jurídico, uma delimitação clara, mas que hoje há, sim, alguns elementos que a gente poderia começar do ponto de vista principalmente técnico, né, que se poderia imaginar aqui essa delimitação existente. E aí eu me refiro aqui à linha de Kármán, que leva esse nome exatamente em razão do Theodor von Kármán, que calculou
o veículo teria que viajar, e que aí se estabeleceu uma altitude de cerca de 100 quilômetros ou 62 milhas. E aí, só para as pessoas entenderem o que nós estamos falando aqui, 100 quilômetros do nível do mar. Quando você pensa que um avião, e aí nós temos aqui o nosso coronel aviador, aqui, o Paulo Roberto, pode falar isso melhor do que qualquer um de nós aqui, que um avião voa naquele chamado voo de cruzeiro, ele voa ali entre 30 mil a 41 mil pés, o que equivale aí entre 9.100 a 12.400 metros. E a gente está falando aqui de 100 quilômetros, então vejam que é uma diferença muito grande. E que, do ponto de vista dos estados, o professor lembra aqui, dá alguns exemplos, e a gente ainda poderia acrescentar outros. Estados Unidos fala que voou acima de 50 milhas, o que é aproximadamente 80 quilômetros, eles já consideram astronautas nos Estados Unidos, pela legislação. E a Austrália também tem o Space Activities Amendment de 2002, que fez um amendment à Space Activities Act deles lá, que é mais antigo, e que aí eles colocam e estabelecem exatamente a distância de 100 quilômetros acima do nível do mar. Então, muito obrigado. Eu sei que esse tema ele é importante para determinar a questão das responsabilidades, a questão da responsabilidade objetiva ou subjetiva, depender de onde que está e onde ocorra o dano. Então, é extremamente importante, não só para esse aspecto da responsabilidade, mas para vários outros, diferenciação entre direito aeronáutico e espacial, como o senhor colocou muito bem no início. Então, muito obrigado mais uma vez. E eu já passo, então, para a segunda palestrante, a nossa querida professora, doutora Tatiana Ribeiro Viana, que vai falar aqui sobre o status jurídico dos Space Debris e o direito espacial, situação atual e perspectivas futuras. Doutora Tatiana Ribeiro Viana é consultora jurídica do organismo internacional ítalo-latino-americano, ILA, com sede em Roma. Ela é doutora em filosofia, PhD, né, em direito público comparado internacional, especialmente na área de direito espacial pela Università Sapienza de Roma. Ela é membro também e autoespecialização em instituições e políticas espaciais da Sociedade Italiana para Organizações Internacionais, a COI, também com sede em Roma. É nossa colega e membro do Núcleo de Estudos em Direito Espacial da SBDA, Sociedade Brasileira de Direito Aeronáutico e Espacial, e também membro do Instituto Internacional de Direito Espacial, ISSL, e membro também da Sociedade Italiana de Direito Internacional, SIDI. Com a palavra, a professora Tatiana Ribeiro. Muito obrigada, Ian. Agradeço imensamente a professora Inês Lopes por esse convite. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês, com colegas tão queridos como o Olavo, como o Coronel Paulo Roberto Batista, o Ian Grosner, a própria Inês Lopes, em um momento tão importante da história do direito espacial no nosso país. Fico extremamente feliz de ver como tem crescido o interesse do nosso país pelo direito espacial. Isso é fundamental, não é só uma questão filosófica, uma questão de estudos, mas é uma questão de estratégia política do nosso país. Então, dominar questões relativas ao direito espacial é garantir para o nosso país um papel de relevo também nos organismos internacionais, nas discussões internacionais. Nós tivemos no Corpus, como bem disse o Olavo, nós participamos da delegação brasileira, temos essa honra de ter ajudado, colaborado com a delegação brasileira nos encontros do Subcomitê Jurídico do Comitê para os Usos Pacíficos do Espaço, o Corpus, com sede em Viena. E quem estuda direito espacial e estuda a história do comitê, percebe como no início das atividades do Corpus tínhamos a presença de grandes juristas, advogados, né, como as discussões jurídicas eram tão de altíssimo nível. Isso vem diminuindo nos últimos anos e são poucos os países que têm especialistas em direito e realmente temos notado as carências desses especialistas no Corpus e temos visto a dificuldade até
de evoluir juridicamente com relação às questões jurídicas. Então, esse momento aqui de formação e de aprendizado de todos nós, porque nós aprendemos a cada momento da vida, é realmente um momento louvável. Parabéns à Universidade de Brasília, aos grupos de pesquisa por essa iniciativa. É uma honra muito grande poder colaborar. Então, eu vou compartilhar minha apresentação. Então, hoje, terei o prazer de compartilhar com vocês um pouco sobre um tema também muito atual. O professor Olavo falou de um tema que precede até o Tratado do Espaço, né, que são as discussões relativas à regulamentação da delimitação do espaço. E eu venho trazer um tema que é relativamente novo, que tem sido discutido pelos estados, vamos dizer, no final da década de 80, início da década de 90, que é a questão dos detritos espaciais. E que hoje tem alcançado uma importância talmente relevante que se fala até em viabilidade ou inviabilidade das atividades espaciais. Então, é um tema atual, em discussão e aberto à participação de todos os interessados, de todos os estudiosos. Então, hoje vamos compartilhar conhecimentos e refletir sobre esse tema. Então, a minha proposta de reflexão com vocês é sobre o status jurídico dos space debris e o direito espacial, situação atual e perspectivas futuras. Então, nós vamos um pouco debater a questão da definição dos debris, alguns números, vou trazer para vocês alguns números para a gente ter uma ideia do contexto atual dos debris, o status jurídico dos detritos, a revisão do Tratado do Espaço e algumas considerações conclusivas e os desafios que temos pela frente. Então, o que são esses debris? O que são debris? O que nós temos atualmente é uma definição técnica, onde os detritos espaciais são definidos como objetos espaciais não funcionais, incluindo fragmentos e elementos dos mesmos, que se encontram na órbita da Terra ou durante a sua reentrada na atmosfera terrestre. Então, essa definição técnica ela tem um foco na funcionalidade do objeto espacial. E ela é abarcada pela IADC, que é um comitê internacional de agências espaciais, pela ESA, Agência Espacial Europeia, pelo próprio COPUS, pelo Código de Conduta da União Europeia, mas como vocês percebem, são todas essas definições provêm de órgãos e de documentos que são considerados pelo direito internacional como soft law, ou seja, não são obrigatórios para os estados. Então, de acordo com a definição técnica, se um objeto espacial ele é funcional, ele não é um detrito espacial e vice-versa. Se ele não é funcional, ele é considerado um detrito. Mas, juridicamente, como podemos definir os detritos? Em termos jurídicos, os 5 tratados adotados no subcomitê jurídico do COPUS e ratificados pelos países, pelas comunidades de países, e vocês sabem, para quem não conhece ainda os 5 tratados internacionais, são o Tratado do Espaço, já abordado pelo professor Olavo. Em seguida, temos o Tratado de Salvamento de Astronautas e Restituição de Astronautas e de Objetos Espaciais. Temos a Convenção sobre a Responsabilidade por Danos Causados por Objetos Espaciais. Temos a Convenção do Registro de Objetos Espaciais Lançados no Espaço. E, por último, o Tratado da Lua. Então, esses tratados, eles vão de 67 a 79, que é o último tratado aprovado no seio das Nações Unidas, que é o Tratado da Lua. Esses tratados, eles não definem claramente nem o termo objeto espacial e nem o termo detrito espacial. Então, no entanto, existem nos tratados, aí eu cito a Convenção de Responsabilidade de 72 e também cito a Convenção do Registro de 75, existe uma definição muito ampla, porque à época o legislador, os estados, né, que elaboraram os tratados, eles não quiseram delimitar o termo objeto espacial justamente em função da evolução tecnológica. Então, mais que uma definição, é um elenco, né?
O termo objeto espacial inclui as partes componentes de um objeto espacial, bem como seu veículo de lançamento e suas partes. Então, mais que uma definição, é uma enumeração do que poderia vir a ser considerado objeto espacial. Então, são as leis nacionais, em geral, que definem objetos espaciais. Mas as leis nacionais também não vão muito além da definição dos tratados. E muitas definem objetos espaciais como os veículos de lançamento, a carga útil ou satélite, bem como os componentes. Então, não saímos muito da definição, vamos dizer, abrangente dos tratados. Porém, o direito internacional, ele garante uma proteção legal para os objetos espaciais, não tendo diferença se o objeto espacial é grande, se ele é pequeno, se ele é funcional ou não funcional. Antes de entrarmos mais detalhadamente nas questões jurídicas, trago para vocês alguns dados fornecidos pela Agência Espacial Europeia, no centro de Darmstadt, na Alemanha, que é bem recente, de fevereiro desse ano. Então, desde o lançamento do Sputnik, em 57 até hoje, foram aproximadamente 5.560 lançamentos. Desses lançamentos, excluindo as falhas, né, foram lançados no espaço, colocados em órbita, 9.600 satélites. Desses 9.600 satélites, nós temos atualmente em órbita 5.500 satélites, mas somente metade em funcionamento, né, 2.300. De todos esses satélites e detritos em órbitas, nós temos aproximadamente 22.300 detritos rastreados pelos centros de surveilhança de rastreamento internacionais, né, dos Estados Unidos, da Agência Espacial Europeia, da China e da Rússia. Mas nós também tivemos mais de 500 explosões, colisões ou eventos anômalos no espaço que resultaram em debris. Resultado de tudo isso, que nós temos mais de 8.800 toneladas de massa criada, enviada pelo homem no espaço. Então, qual é o status jurídico dos objetos espaciais? E aqui eu incluo os detritos espaciais, como é a interpretação geral dos estudiosos e dos acadêmicos em relação aos detritos, né? Temos uma foto muito bonita do Gagarin e da Tereskova, né? Primeiro homem e a primeira mulher no espaço, com o Tratado do Espaço em mãos. E no centro, o secretário-geral das Nações Unidas. Então, eu cito aqui o artigo 8º do Tratado do Espaço, que fala sobre jurisdição e controle do objeto espacial. Então, o Estado que registra o objeto é o Estado que detém jurisdição e controle sobre o objeto espacial. Então, o objeto espacial, ele é vinculado à responsabilidade legal dos Estados, que é associado ao objeto, né? Então, os Estados, pelo artigo 6 do Tratado do Espaço, eles são internacionalmente responsáveis pelas atividades de seus nacionais no espaço. Então, o estado de registro, ele deve coincidir, segundo os tratados, com um estado lançador do objeto espacial. E aqui entra a Convenção de Responsabilidade, que diz que o estado lançador, que por sua vez é o estado de registro, ele é responsável pelos danos que esse objeto, e aí eu incluo o detrito espacial, causar a um outro estado, ou a uma pessoa ou um avião durante o voo. Então, a Convenção de Responsabilidade define, então, né, que a responsabilidade do estado lançador se os danos foram causados por detritos também, porque aqui nós estamos incluindo os detritos na definição de objeto espacial, incluindo as atividades de Active Debris Removal, que é a remoção ativa de detritos. E só para lembrar que a Convenção da Responsabilidade, no seu artigo 1, define o estado lançador como o estado que lança ou promove o lançamento de um objeto espacial, ou estado de cujo território ou de cujas instalações é lançado um objeto espacial. Se tiver mais de um estado lançador, conjuntamente eles definirão quem será o estado de registro do objeto. Então, os objetos espaciais que não são funcionais, eles podem ter um valor legal, seja em razão da segurança nacional, se nós pensamos aos satélites militares, às tecnologias sensíveis. E um outro detalhe, os detritos podem ser considerados, e são considerados, inclusive, como as APs,
como armas anti-satélites, né? Anti-satellites weapon. Então, essa é uma questão muito delicada e sensível quando se discute a space debris, e nós discutimos também segurança nacional e uso militar do espaço. Temos também a questão dos interesses econômicos e o direito de propriedade intelectual desses detritos. Então, a definição técnica não é suficiente para fins regulatórios de detritos espaciais, porque o valor legal de um objeto espacial ou de seus componentes não está diretamente relacionado à sua funcionalidade. Então, o que nós vemos que nos tratados, pelos tratados, não existe uma obrigação legal de mitigar ou remover detritos. Mas, por outro lado, temos visto um aumento exponencial da consciência da comunidade internacional sobre os riscos inerentes ao aumento descontrolado dos mesmos. Então, a questão não pode mais ser negligenciada e nós temos uma responsabilidade política e moral para com as gerações futuras. Então, os detritos orbitais representam um risco crescente e sério para a sustentabilidade das atividades espaciais e uma ameaça para as operações espaciais. Então, a comunidade internacional tem respondido de duas formas. A primeira forma é a fase que nós chamamos fase 1, que é a fase de mitigação dos detritos, reduzir, né, o tempo de vida desses objetos espaciais em órbita. A IADC tinha uma regra, ainda tem essa regra de 25 anos, né, máximo que um satélite pode ficar em órbita, se ele for inativo, e agora se fala em reduzir esse tempo, considerando principalmente as grandes constelações de pequenos satélites em órbita baixa. Em alguns casos, como por exemplo os Estados Unidos, falam já em remoção imediata de pequenos satélites que têm uma curtíssima duração de 1 ano, 2 anos, até menos. As guidelines, né, que são os chamados soft law, que não são obrigatórias, sobre mitigação de detritos, são muitas. Nós temos as guidelines da IADC, desse comitê de agências espaciais. O Brasil não faz parte desse comitê. Temos também as guidelines do próprio COPUS. Temos um compêndio organizado pelo subcomitê jurídico do COPUS, foram organizados por alguns países, entre a República Tcheca e a Alemanha, participaram desse compêndio. Temos as resoluções recomendações da União Internacional de Telecomunicações relativas às frequências dos satélites, o Código de Conduta da União Europeia, da Agência Espacial e do governo americano, né, que é muito recente, de abril, que é a Federation Commission, também fala em remoção imediata de detritos. E temos a fase 2, que é a remoção ativa de detritos, que é a mais delicada devido àquelas questões jurídicas que eu disse para vocês anteriormente. Nós temos atualmente no COPUS, no subcomitê jurídico, um novo item da agenda, que é sobre as medidas, né, de mitigação de detritos, e também temos já há muitos anos um grupo de trabalho no subcomitê técnico e científico, que é sobre a sustentabilidade das atividades espaciais, que recentemente aprovou, né, uma série de guidelines de muita importância para as atividades espaciais, inclusive fala de detritos, porém são soft law, não são obrigatórias para os estados. Bom, aqui entramos na questão da revisão dos tratados, né? A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, ela fala no seu artigo 40 sobre a emenda dos tratados multilaterais. Então, qualquer proposta para emenda de um tratado multilateral entre todas as partes deverá ser notificada a todos os estados contratantes, cada um dos quais terá o direito de participar na decisão quanto a ser tomada sobre essa proposta e na negociação e conclusão de qualquer acordo para emenda do tratado. O próprio Tratado do Espaço, no artigo 15, prevê a sua revisão. Qualquer estado parte do presente tratado poderá propor emendas. As emendas entrarão em vigor para cada estado parte do tratado que as aceite, após a aprovação da maioria dos estados parte do tratado, na data em que tiver sido recebida. Ou seja, não temos autorização, o Tratado do Espaço, como previsto na Convenção de Viena, tem uma cláusula que prevê a sua revisão. Ou seja, atualmente, quando se fala em revisão do Tratado do Espaço, alguns até levantam os cabelos, porque existe uma discussão
delicada, estamos num momento geopolítico tão delicado que os juristas, os Estados membros do COP, as delegações, nem querem ouvir falar de revisão dos tratados. Porém, nós não somos políticos, nós somos estudiosos do direito e temos o dever de dizer que os tratados não nascem mortos, né? Alguns até nascem, como o Tratado da Lua, que tem só 18 ratificações, mas ele está vivo. Mas os tratados, aqueles tratados que têm pretensão de ter uma vida longa, eles têm que ser atualizados, né? Então, nós temos o Tratado do Ósseo, o Tratado do Espaço, é de 67, não se falava em sustentabilidade, em detritos, em exploração comercial do espaço. Então, hoje, são questões que prevêem lacunas no direito. E, como estudiosos do direito, temos a obrigação de falar disso e de saber que existem possibilidades de rever os tratados. Não é revisão total do tratado, dos seus princípios, mas revisão muito focalizada em assuntos técnicos necessários para que não exista anarquia e nem conflitos durante as atividades espaciais, a exploração do espaço, e que haja segurança jurídica, não só para os estados, mas inclusive para os privados. E aqui apresento algumas conclusões. Professora? Estou nas conclusões, doutor Ian. Então tá bom, não, era só isso. Muito obrigado. Perfeito, obrigada. Então, só para concluir, então, a remoção de detritos, a definição técnica, vimos que não é suficiente, né? Para falarmos, para discutirmos e principalmente atuarmos remoção de detritos. Primeiro, porque para remover um detrito é necessária a autorização do estado de registro, é necessário prever quem será responsável pelos danos durante a remoção desse detrito, né? Então, uma série de questões que estão abertas e que devem ser definidas, que nós propomos que seja aberta uma discussão no seio do artigo 15 do Tratado do Espaço, de como podemos atualizar, né, updating o Tratado do Espaço, para responder essas questões. Então, a implementação da mitigação e remoção de detritos, né, bem como a manutenção dos satélites em órbita, que nós chamamos On-Orbit Service, levanta uma série de desafios. O status jurídico dos objetos espaciais não funcionais, que não é definido, a responsabilidade por danos às vítimas, né, até mesmo no caso de um objeto que não seja registrado, e também a transparência das atividades espaciais, aí falamos da questão de segurança jurídica, segurança nacional e o desenvolvimento de mecanismos de coordenação entre os operadores do satélite e o Estado responsável. E aqui também citamos as normativas nacionais, que têm também um papel muito importante de regulamentar internamente os tratados internacionais. Então, as vantagens de explorar o futuro do direito espacial estão na pluralidade e na inclusão, pois permite o que estamos fazendo hoje, o debate de pessoas com diferentes formações, que asseguram que todos sejam ouvidos e possam contribuir na discussão das questões em tela e no desenvolvimento equitativo de todos os povos. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, professora Tatiana, por essa brilhante palestra que, infelizmente, também teve que ser delimitada em pouco tempo. Tenho certeza que a gente gostaria aqui também de ficar, e o assunto necessita uma discussão ampla sobre o tema, então, muito obrigado. Já deixo até aqui uma primeira provocação para uma possível pergunta em relação a esse tema dos detritos espaciais, que seria a aplicação do princípio do poluidor-pagador, né, que é um princípio hoje de direito ambiental, mas amplamente divulgado em vários tratados de direito internacional público. Então, da utilização desse princípio como fonte subsidiária aqui no direito espacial para a resolução dos problemas dos detritos, né? Esse também é um daqueles temas que nós não conseguimos construir ainda um mecanismo jurídico totalmente eficaz, né? Como a professora explicou aqui. Quando a gente assiste principalmente os vídeos de como era a órbita baixa, vamos colocar assim, que é onde se concentra a maior parte desses chamados detritos espaciais, como ela era lá no final dos anos 50, quando começou lá o primeiro lançamento com o Sputnik 1, até hoje, a gente fica realmente assustado
A gente vê a quantidade de detritos espaciais, a própria Estação Internacional, que tem que, parece que esse ano de 2020 ela já teve que fazer 4 manobras para se desviar de detritos espaciais, colocando em risco não só as pessoas que lá estão, os astronautas que lá estão, mas a própria Estação Internacional, os equipamentos em risco. Então, tudo isso tem que ser realmente muito bem estudado e debatido no âmbito internacional e também no âmbito interno. E aqui eu gostaria de fazer só um registro. Tanto a questão da definição do que é objeto espacial, quanto a questão dos debris, mesmo que hoje, como a senhora explicou, eles estão incluídos aí em resoluções, são soft law, efetivamente, não há um tratado obrigando os estados de forma incisiva a fazerem lançamentos de forma a evitar ou a diminuir esses debris, né, no espaço, mas na nossa proposta de lei geral do espaço, há sim um capítulo em que a gente absorve a maioria dos, vamos dizer assim, dos guidelines hoje existentes, e a gente tenta sintetizar na legislação nacional, deixando claro para que o operador espacial que for operar a partir do Brasil, ele tem sim, aí sim, uma obrigação legal, jurídica, interna, de observar principalmente os guidelines hoje do Corpus em relação a debris espaciais. Então, gostaria de fazer esse registro aqui, porque isso está incluído no nosso anteprojeto, que ainda não foi encaminhado ao Congresso Nacional, mas que há uma expectativa de que o governo faça esse encaminhamento até o início do ano que vem, quando se dá aí a abertura do novo ano legislativo. Então, feitas essas breves considerações, eu gostaria de passar a palavra agora ao nosso coronel Paulo Roberto Batista, que vai fazer uma palestra sobre a utilização militar do espaço extra-atmosférico, e aí fazendo aí um link aí com o que o próprio professor Olavo já falou na primeira palestra. O Dr. Paulo Roberto Batista, ele é pesquisador sênior no Laboratório de Simulação de Cenários da Escola de Guerra Naval. Ele é professor e vice-presidente da nossa querida SBDA, Associação Brasileira de Direito Aeronáutico e Espacial Brasileira. E ele é pós-doutor em Harvard, com concentração em Direito Público e Privado, na área principalmente de Direito Aeronáutico e Espacial. Então, com a palavra, professor Paulo Roberto Batista. Bom dia, muito obrigado a todos. É um prazer muito grande compor essa banca de seletos palestrantes em colaboração com o nosso mediador, Ian, grande parceiro também e amigo, membro do NED junto conosco, e a professora Inês, doutora Inês, com quem eu tenho o prazer hoje de conhecer e partilhar alguma coisa dos meus estudos. É um prazer muito grande, doutor Olavo, Tatiana, queridos amigos. Importa eu dizer aqui nesse instante que eu não estou falando em nome da Universidade da Força Aérea, porque não foi institucionalizado este convite e, nesta razão, eu não posso falar em nome da instituição. Falo, então, em meu nome, não espero falar nenhum absurdo, nem espero estar me desculpando se eu falar algum impropério, mas é fruto única e exclusivamente daquilo que eu estudo e pesquiso. Tá certo? Bem, o tema que me cabe é a utilização militar do espaço, dentro do tema macro de revisão do Tratado do Espaço. Eu entendo que é extremamente pertinente essa fala, porque no Tratado do Espaço, que é a nossa Bíblia, desde o artigo 1º da cláusula de bem comum, o artigo 2º da inapropriação, artigo 4º da não proliferação de arma, não colocação, mas, por outro lado, no final do artigo, ele diz que é permitida a utilização militar do espaço para fins pacíficos, no artigo 9º, etc., assim como os demais tratados
bem pontuou a doutora Tatiana, eles merecem uma revisão, como diz hoje o jovem, na linguagem jovem, uma repaginação. Efetuar ou concretizar um novo tratado com a participação de países hoje, membros da ONU, 195, 197, é praticamente impossível. Mas alguma coisa, assim como a nossa Constituição, ela tem várias emendas, não precisa desfazer dela e fazer uma outra, mas você pode fazer emendas pontuais que possibilitem ou que definam melhor essa utilização. Então, quando se fala em utilização militar do espaço, não se está querendo aqui fazer guerra no espaço, não se está aqui querendo botar forças armadas lá, mas a utilização militar, ela vai da proteção do indivíduo, da proteção da sociedade, da proteção das informações. Por exemplo, na nossa própria Constituição, no artigo 142, diz que as Forças Armadas destinam-se à defesa da pátria e à garantia dos poderes constitucionais. No artigo 21, inciso 10, ela diz que compete, 21, inciso 3, assegurar a defesa nacional. No inciso 10, manter o serviço postal e correio aéreo nacional. No inciso 12, a linha C, proteger a navegação aérea, aeroespacial e infraestrutura aeroportuária. No artigo 22, inciso 1º, compete privativamente à União legislar sobre direito comercial, civil, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Então, nós temos, como militares, e eu falo aqui como militar, uma obrigação constitucional. Então, não é invenção de um militar de carreira somente hoje, temos que fazer, o militar quer tomar... Não, é uma obrigação constitucional e nós temos uma obrigação infraconstitucional. Nós tivemos, ainda bem que o país está pensando nisso e de um tempo para cá a gente fica satisfeito e feliz de ver essa abordagem nas universidades, a gente tem que estudar os temas. Nós tivemos, na 2008, a Estratégia Nacional de Defesa, pode passar, a Estratégia Nacional de Defesa, que é um documento que atribui às Forças Armadas as responsabilidades. Então, a aeronáutica coube o setor espacial, o cibernético ficou com o Exército e o nuclear com a Marinha. Em decorrência da Estratégia Nacional de Defesa, no final de 2008, 2009, foi elaborado o Livro Branco de Defesa Nacional, que atribui essas responsabilidades e ele discrimina ipsis literis o que compete, o que cada um vai fazer de acordo com os recursos do país. E também, em 2012, a Política Nacional de Defesa, pode passar, que também nos dá aqui uma noção sobre segurança e sobre defesa. Diz que a segurança é a condição que permite ao país preservar a soberania, a integridade territorial. O professor Olavo reportou sobre soberania, a professora Tatiana também falou a respeito. E defesa nacional, é o conjunto de medidas e ações do Estado com ênfase no campo militar para a defesa do território, da soberania, dos interesses nacionais contra ameaças preponderantemente externas, potenciais e manifestas. Em decorrência dessas, tivemos também, em 2010 para 2031, o Programa Nacional de Atividades, Programa Estratégico Militar da Aeronáutica, que também diz respeito às responsabilidades somente da aeronáutica. E tivemos o PEMAER, de 2010 a 2031. Bom, isto posto, fica claro que é uma responsabilidade das Forças Armadas, e em especial da Força Aérea. Também, levando no sentido da atualização dos tratados, o professor Monserrat, no livro dele, ele diz que, Direito Internacional, ele diz que de 1860 de 1500 a 1860, portanto, 360 anos, mais de 8.000 tratados internacionais foram celebrados de paz entre os Estados.
a maioria deles foi desrespeitado e teve uma validade máxima de 2 anos. De lá para cá, 160 anos, mais de 30 mil acordos. Então, esses nossos acordos, tratados e convenções relativas ao espaço, o mais antigo de 67 e o último de 79, tem de 53 anos a 41 anos. São extremamente longevos. Daí a razão da necessidade da atualização. Eles foram elaborados numa época em que, no contexto internacional, a geopolítica internacional, ela era bipolar. Apenas Estados Unidos e a então União Soviética, com interesses diretos na exploração do espaço. De lá para cá, hoje, nós temos mais de 20 países interessados direto na exploração e na utilização do espaço, assim como temos mais de 100 interessados indiretos. O Brasil, por exemplo, é um interessado direto, porque é um Estado lançador, tem 2 centros de lançamento e, ao mesmo tempo, é um Estado com interesse indireto, porque ele fornece e vende produtos e serviços espaciais. Vou citar apenas um exemplo. O Brasil fornece informações de rastreamento através do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno para 10 lançamentos da ESA por ano, no valor de 1.300.000 euros. O que passar de 10 lançamentos de rastreamento, o Brasil cobra 200.000 euros por lançamento esse. Então, o Brasil, ao mesmo tempo, é um Estado lançador, porque de seu território são lançados artefatos espaciais, e o Brasil lança não só de seu território, como do exterior, como já lançou de Kourou, como lança da Noruega. Então, o Brasil é um Estado lançador e, ao mesmo tempo, ele é um fornecedor de serviços. Quando se fala em espaço, os números são absolutamente e literalmente astronômicos, sejam em valores, sejam em distâncias, sejam em velocidades e em interesses. Razão pela qual o Brasil, com a sua economia, optou por um sistema dual de operação entre o meio civil e o meio militar. Assim é que o Brasil inaugurou o COP no meio desse ano e, no ano passado, inaugurou o COP secundário. O secundário foi inaugurado um ano antes do que o primário. O primário se situa em Brasília e o secundário aqui numa estação rádio da Marinha, na Ilha do Governador. Ele entra automaticamente em serviço. Nós vemos lá 2 operadores militares e 2 operadores da Telebrás. Então, operam simultaneamente, cada um com seus dados, dados são compartilhados e o secundário entrará automaticamente em serviço caso haja uma falha elétrica, eletrônica, algum problema, algum raio, alguma coisa aconteça em Brasília, ele entra automaticamente, nós não perdemos os dados que nós estamos utilizando do nosso SGDC, Satélite Geoestacionário de Comunicações. Ele possibilita, então, essa assunção imediata. E posso afirmar, agora estou falando para os jovens que estão ouvindo, para aqueles que não têm oportunidade, eu sei que grande parte das pessoas desse painel já sabem, já conhecem, mas é motivo de orgulho para nós conhecermos. O Dr. Ian já foi na inauguração do COP principal aí, em Brasília, primário, e eu fui aqui no ano anterior, no secundário. É coisa de país de primeiríssimo, nos dá orgulho. Estamos atrasados nas atividades? Sim, estamos, pelos valores, pelos nossos problemas sociais, tecnologia nós temos, centro de pesquisa nós temos, vou mostrar num slide daqui a pouco. Nós temos, mas falta aplicação de recursos constantes e permanentes, como nós chamamos, verbas carimbadas, mas isso é uma política de Estado, não estou aqui criticando governo, Estado, não, eu entendo as necessidades do país e as priorizações, mas para que nosso programa espacial avance, nós precisamos de mais recursos. E o nosso empresário, para colocar dinheiro, qualquer país do mundo, em qualquer lugar, atividade empresarial, ela precisa de garantias, garantia de segurança, de que o seu investimento vai estar protegido. Nós estamos falando em proteção, vimos na Constituição, proteção territorial
do cidadão e é obrigação do Estado dar essa proteção. Por isso, nós precisamos da atividade militar no espaço para fins pacíficos de proteção. Vou citar um exemplo. Em 2006, teve um meteorito que veio em direção ao estado, à cidade do Rio de Janeiro e, por questão de minutos, ele caiu no Oceano Atlântico. Se ele caísse na cidade do Rio de Janeiro, com certeza, aliás, minto, não foi um meteorito, foi um tanque de combustível em que tinha combustível. Ele teria feito um grande estrago. Poderíamos, se nós tivéssemos já um lançador, interceptá-lo no espaço antes de estar sobre uma grande cidade. Então, é apenas um exemplo. Outros podem acontecer, como agora, tivemos um desvio, por causa de um meteorito, a ISS teve que fazer um desvio, o professor Ian falou nisso aí agora há pouco. Então, gente, importa que a atividade militar ela é para fins pacíficos, para a proteção da sociedade, para a proteção do patrimônio e para a proteção do cidadão. Exemplo, nós tivemos, agora através do satélite, tivemos através dos drones, a proteção da GLO na Olimpíada, tivemos interdição do espaço aéreo, tudo controlado por atividades, são atividades espaciais pacíficas. Nós temos que ter, não se faz segurança e defesa de uma hora para outra. Você tem que vir produzindo conhecimento, produzindo tecnologia, explorando, fabricando. Mas o Estado não pode bancar tudo. O Estado tem que terceirizar, o empresário tem que entrar para fabricar, e ao entrar para fabricar ele quer garantias, ele quer segurança. Então nós temos que promover através de uma rede de satélites, como nós estamos implantando para a proteção do CISGAS, CISFRON, Sistema de Proteção da Amazônia Azul e Sistema de Proteção das Fronteiras. Então, nós temos que ter esse sistema e nós temos que ter garantia de que o dinheiro aplicado ele será revertido para o bem social, para o patrimônio das pessoas, para o patrimônio e para a segurança do investimento que se fizer necessário. Vou citar mais um outro exemplo. Quem conhece, talvez só aqui de nós, eu e o doutor Olavo, não sei se os outros tiveram a oportunidade de ir a São José dos Campos, no Instituto de Atividade e Espaço, IAE, e no IEAV. O Brasil tem um equipamento que é um tubo de uns 50 metros de comprimento ou mais, que ele é um acelerador de partícula. Ele acelera até 10 vezes a velocidade do som. Este acelerador somente o Brasil e os Estados Unidos têm, a China não tem, a Rússia não tem. É um acelerador de partícula, mas para ligar nós precisamos de dinheiro, porque ele gasta muita energia, ele está dentro de um hangar, praticamente está resguardado, evidentemente, mas não está com uso contínuo. Por quê? Porque falta aplicação de recursos permanentes. Nós poderíamos vender serviços para outros países aqui e não estamos fazendo. Então, nós precisamos investir. Cultura nós temos, universidade nós temos, vontade nós temos. Precisamos ter vontade política. Senhores, o nosso professor Haroldo Valadão, em 1959, ele publicou esse livreto, O Direito do Espaço Interplanetário. Então, ele diz exatamente aqui, na página 4, foi o menor livro que eu vi sobre direito internacional. Professor. Sim, senhor. Sem querer ser chato mais uma vez, esse meu papel é ingrato mesmo, mas é só para dizer que o tempo já terminou, então... Não, por favor, pode falar, mas é só para concluir mesmo, por gentileza, obrigado. Para concluir, ele diz aqui, nenhum novo poder ao homem seu imediato controle da ordem jurídica, no limiar de uma nova era, o alvorecer de um novo direito.
Então, é um novo direito que nasceu e que nós temos que ter uma ordem jurídica, como disse muito bem a doutora Tatiana, que dê segurança jurídica. Aqui tem um slide que eu apresento o investimento do Brasil, 0,1% do PIB. É muito pouco para as nossas pretensões. Com esse slide, com esse aqui, aplicação em verde, no gráfico, a aplicação do Brasil. Em azul é nosso parceiro aqui debaixo da Argentina. Veja como é que nós estamos em relação a eles. Bom, para finalizar e atendendo aí a solicitação e determinação do doutor Ian, com esses dois últimos slides, se eu não convenci os senhores até agora de que o Brasil precisa de aplicação de recursos e de utilização militar do espaço, eu acho que esses dois slides demonstram muito bem essa necessidade. Se eu não os convenci até agora, acho que eles falam por si. Top 5, Aerospace City. Olha a cidade de São José dos Campos. Está em primeiro lugar como a cidade que tem o maior complexo aeroespacial do mundo. E esse outro slide. Isso daí mostra que somente 5 países no mundo têm uma área acima de 3 milhões de quilômetros quadrados, uma população acima de 100 milhões de habitantes e um PIB acima de 750 bilhões de dólares. Rússia, Índia, China, Estados Unidos e Brasil. Esse é um patrimônio que nós temos que defender. Esse é um patrimônio que nós não podemos relegar a ninguém. E segurança e defesa, indubitavelmente, estamos falando em proteção e uso militar do espaço. Muito obrigado. Professor, eu que agradeço. Só para já dar um primeiro insight aqui, o Maurício Brito comenta, fala assim que convenceu, viu? Então, seu slide aí convenceu. Muito obrigado pela sua palestra, pelas suas observações. Realmente, o sistema dual civil-militar, como o senhor colocou, é uma tônica, não só no Programa Espacial Brasileiro, mas como desde o início, né? O professor Olavo lembrava que tudo começou em período de Guerra Fria. Se pensarmos a própria atividade espacial no início, ela era praticamente toda de natureza militar, ainda que com um viés de exploração e de científico também, mas a gente não pode esquecer que o caráter de defesa e militar. E lembrar ainda que o artigo 4º da OST, né, do Outer Space Treaty, ele coloca de forma bem clara o uso pacífico, mas ele não proíbe o uso militar, né? A gente tem que lembrar aqui que ele proíbe o uso de armas nucleares ou de destruição em massa no espaço, mas, por exemplo, ele não proíbe a questão de mísseis antibalísticos ou mesmo armas antissatelitais estejam colocadas no espaço, a não ser na Lua, que aí a questão é diferente, a desmilitarização é completa, né? Então, muito obrigado por essa sua aula, essa sua explicação. Concordo em número, grau e gênero a questão da aplicação e da necessidade de investimentos mais condizentes com o Programa Espacial Brasileiro, seja ele o civil, seja ele o de defesa. Há esperança de que o parlamento, a frente parlamentar do espaço, possa auxiliar nessa questão de busca do orçamento, seja no plano plurianual, seja nas leis orçamentárias anuais, seja na própria LDO, e a Comissão Mista de Orçamento e aí a frente parlamentar do espaço tem sim uma grande atribuição e uma grande responsabilidade de tentar ajudar o Programa Espacial Brasileiro a obter mais verbas, né? E muito interessante também essa sua explicação, esse gráfico final que coloca a questão do valor do PIB investido, né? E do nosso espaço aéreo de 22 milhões de quilômetros quadrados aqui, nossa população. Então, realmente, o Brasil investe muito pouco. E aí eu queria fazer uma observação que eu fiz recentemente no curso que eu dei aqui na OAB do Distrito Federal. A Índia
eles têm lá o pai do programa espacial, o Vikram, e ele já falava isso lá na Índia nos anos 60, nos anos 70. Que eles não queriam competir com os Estados Unidos, eles não queriam competir com a União Soviética em fazerem grandes lançamentos, tal, mas ele entendia da importância do programa espacial para o Estado indiano como fonte de progresso, como fonte de defesa, né? Não à toa que a Índia possui, é um dos poucos países que possui o armamento atômico. Isso é completamente vinculado ao próprio desenvolvimento do programa espacial deles, e aí eles têm uma questão geopolítica ali com os vizinhos, principalmente Paquistão, China, etc., que todos nós sabemos aqui, de conflito, então necessidade de defesa que eles entenderam, e principalmente hoje eles se colocam no topo dos países, realmente, do seleto grupo de países que fazem lançamentos, inclusive o nosso Amazônia 1, que está sendo produzido pelo Brasil, vai ser lançado através da Índia, então daí uma necessidade da gente tentar fazer esse lançamento pelo Brasil, né? E, enfim, teríamos aqui N assuntos para colocar, mas eu gostaria de agradecer ao professor Paulo Roberto Batista, eu gostaria mais uma vez de agradecer a professora Tatiana Ribeiro Viana, o professor Olavo Bittencourt Neto, que aceitaram o convite de vir aqui, infelizmente, em tão pouco tempo, para colocar as principais questões em relação aos tópicos aqui estabelecidos. Então, eu já queria, de logo, abrir aqui para a nossa plateia, para que as pessoas que queiram fazer as perguntas via chat ou mesmo oralmente aqui, enfim, ligar a câmera e fazer oralmente, fiquem à vontade. Professor Inês, se também quiser fazer já de antemão algum questionamento para algum dos palestrantes, fique à vontade. E estamos aqui entre colegas e amigos. Está mudo o microfone, Inês. Muito obrigada. Primeiramente, gostaria de parabenizar a todos vocês que foram assim excepcionais e brilhantes. Eu acho que já tivemos aí respostas dentro do grupo falando que foram debates de altíssimo nível. Então, parabenizo a todas vocês e espero tê-los novamente no grupo. E claro que todas as questões aqui que são postas, são difíceis de falar em 15, no máximo 20 minutos, mas a nossa ideia é justamente poder promover esse debate, abrir para as perguntas e, ao mesmo tempo, ir tendo outros encontros, né? Espero revê-los mais vezes. Considero as 3 palestras excelentes e aqui para iniciar, antes de eu também fazer algumas perguntas, gostaria só de confirmar se tem alguma pessoa que gostaria de fazer, né, dentro do nosso público. Só perguntando. Tem o Alessandro, por favor. E passo a palavra aos convidados e depois eu formulo as minhas questões a todos vocês também. Obrigada. Alessandro? Boa tarde a todos, professor Inês, parabéns aí pela organização do evento. Em nome da senhora, eu cumprimento a todos os demais painelistas. Nós da Agência Espacial estamos muito felizes, né, por termos o tema direito espacial sendo cada vez mais, eu diria, convocado pela academia, né, e pela sociedade brasileira, para a gente entender um pouco mais das questões em que o direito espacial efetivamente envolve, né? A Agência Espacial, desde o ano passado, a gente vem reestruturando o nosso grupo de trabalho nesse tema, né? Hoje já temos um grupo de trabalho com uma boa quantidade de servidores e temos tido a felicidade de termos vários encontros com muitos dos que estão aqui presentes nesse painel, e nós esperamos estar estreitando isso e intensificando isso cada vez mais. Entendemos que direito espacial é um tema que deva ser promovido, né, com maior ênfase na academia, né, nos cursos de direito. A Agência Espacial tem feito algumas atividades
inovadoras, né, mais recentemente com esse chamamento público para operações privadas a partir do Centro Espacial de Alcântara. No ano que vem, se Deus quiser, nós já teremos alguns eventos. E certamente, a ocorrência desses eventos vai envolver muito dos assuntos que foram aqui tratados, né, das responsabilidades dos estados, até chegarmos às questões do Space Debris, como a Tatiana muito bem mencionou. Apenas um update, Tatiana. Nós, cientes da importância do tema, nós já encaminhamos uma subscrição da agência da AEB para se filiar ao IADC. Então, a gente espera que em breve a gente já esteja lá podendo contribuir, né? Ótimas notícias, parabéns. Não só com a agência, mas como o Paulo Batista mencionou, né, a Força Aérea também tem uma participação muito relevante, muito importante em relação a esse tema. Eu apenas colocaria, talvez com uma pergunta, né, uma provocação aos painelistas, né? A gente vê que, por exemplo, basicamente dois assuntos aí que vocês trataram, né? O Olavo mencionou sobre a questão da delimitação do espaço, né? As dificuldades, né, que o tema nos traz. Eu perguntaria se e mais recentemente, né, a gente tem tido, principalmente no Corpus, diversas discussões envolvendo o tema Space Situational Awareness, Space Traffic Management. Você diria que aí talvez para o Olavo e para a Tatiana, né, vocês diriam que a questão de delimitação de espaço estaria mais próximo, ou seria uma questão suscitada a ser resolvida com maior brevidade em face das discussões do gerenciamento de tráfego espacial? É isso. Excelente pergunta, Alessandro. Tatiana, você quer responder primeiro? Ou... Não, por favor, Olavo, você é o grande especialista do tema. Não, obrigado, Alessandro. Ótima pergunta. Mais uma vez, agradeço a parceria com a Agência Espacial. É muito bom poder manter esse diálogo entre a agência e a academia. Somente trabalhando em equipe, a gente consegue realmente resolver problemas concretos. Com relação à temática de Space Situational Awareness, e principalmente de Space Traffic Management, há uma ligação direta com essa questão da delimitação do espaço, porque seria necessário identificar, então, quais seriam as regras aplicáveis para garantir a sustentabilidade a longo prazo de atividades, principalmente em órbita baixa. E aí teria que se distinguir claramente ao direito aeronáutico ou ao direito espacial. O Space Traffic Management é um tema que acaba justificando a evolução do debate sobre delimitação do espaço. Porém, a gente não pode ignorar que existem resistências aí no meio. E essas resistências estão vinculadas ao fato de que Olavo, acho que está sumindo aqui o seu áudio e está travando o vídeo. Então, se você puder só repetir. Vamos ver se melhor. Um trechinho, perfeito. Vamos lá. Deixa eu repetir, então, ver se dá para me ouvir. Infelizmente, os problemas técnicos aqui são... Talvez, se o Olavo desligar a câmera, ajuda. Vou desligar, vamos ver se melhor. Eu vou desligar minha câmera também, porque eu acho que facilita. Vamos ver se melhora aqui. Mas, então, somente para repetir e de uma forma bem objetiva. A regulamentação do tráfego espacial também não é vista como uma necessidade imediata por vários players que querem garantir maior margem de manobra. Então, esse é o tipo de risco que nós vivemos. É o conflito entre uma maior liberdade de atuação, que tem um peso tanto militar quanto econômico relevante, e, de outro lado, a necessidade de estabelecer regras claras para garantir a sustentabilidade a longo prazo das atividades espaciais. Deu para ouvir? Deu. Agora, beleza. Deu para ouvir, perfeitamente. Foi ótimo. Professora, posso passar para a segunda pergunta? A senhora quer fazer uma primeira pergunta? Eu gostaria, até por causa do tema do limite, que eu acho que esse é um grande problema. E aí eu perguntaria, até aproveitando a consideração que foi feita pelo próprio Ian, da linha de Kármán.
Será que a gente poderia dizer que essa delimitação poderia constituir como um costume internacional, de acordo com as regras de direito internacional, ou que seria necessária a construção coletiva por meio da adoção de um instrumento internacional? Ótimo, muito bom, Inês. Muito obrigado. Essa pergunta também é extremamente importante. Por quê? A linha von Karman, em primeiro lugar, o Theodor von Karman, ele não era um jurista. Ele estava fazendo uma análise científica para identificar um teto máximo das atividades aeronáuticas. Posteriormente, um jurista chamado Andrew Harley, dos Estados Unidos, acabou adotando a teoria von Karman como uma proposta de regulamentação. Mas não há uma constância de posições internacionais para poder justificar que se consolidou um costume internacional nesse tema. Em primeiro lugar, porque a gente sabe bem, quando estuda direito internacional, tem que existir um consuetudo, uma prática reiterada, mas uma opinião iuris, uma consciência de obrigatoriedade. E existem diversos países que consideram não ser necessária e nem apropriada fazer uma delimitação do espaço, que são exatamente os países da corrente funcionalista. Então, eles questionam qualquer tipo de iniciativa regulatória, porque a razão é muito simples, e eu até vi uma pergunta aqui do Guilherme Fringini, que eu acho interessante que a gente pode ligar. Por que existe uma resistência de alguns países, principalmente potências espaciais, contra a delimitação do espaço? Porque você não pode violar uma regra que não existe. Então, a ausência de delimitação acaba trazendo um maior espaço de manobra para atividades estratégicas numa região muito importante para atividades não só civis como militares, que é exatamente a região que a gente chama às vezes de near space, que é o que se dá entre o limiar entre o espaço aéreo navegável e o espaço extraterrestre. Então, não é coincidência, tá? E aí é que se dá a dificuldade de consolidação de uma norma consuetudinária nesse sentido. O professor Montserrat, no COPS, chegou a mencionar isso numa das reuniões. Acho que a Tatiana estava com certeza lá nesse dia. E o que aconteceu? Vários estados falaram, não, peraí, isso não é costume. Nós não aceitamos esse tipo de regra como sendo vinculante e consuetudinária. Então, esse é o grande obstáculo para a resolução por meio de costumes desse debate. Professora Inês, posso complementar a pergunta também, até respondendo. Eu fui chamada em causa pelo doutor Alessandro Carvalho. Só para complementar, realmente, não se fala em direito consuetudinário justamente porque não existe a opinião iuris, né? E no Corpus, isso nós realmente fomos, o Coronel Batista também estava presente, fomos testemunhas presenciais da discussão que solevou a questão quando se falou em direito consuetudinário. Então, outra questão colegada também à pergunta do Dr. Alessandro sobre o Space Traffic Management, essa questão também é uma questão polêmica, porque se fala muito no Corpus, no subcomitê jurídico e no científico e técnico, sobre se criar, né, uma organização internacional que regulamente, né, a atividade dos estados no espaço com relação ao lançamento, a compartilhamento de informações, a questão de evitar a colisão de detritos, porque justamente são informações que têm que ser feitas de maneira muito rápida, tem que ter um retorno imediato dos estados têm que ser bem colegados com seus operadores, ou seja, são atividades que requerem um coordenamento muito eficiente. E nós já presenciamos isso com a Agência Espacial Europeia, que não funciona. Por exemplo, nós tivemos riscos de colisões, tanto com a Estação Internacional, como com alguns satélites da ESA, em que, por exemplo, no caso, os americanos, através do seu sistema de rastreamento, mandavam um aviso de risco de colisão, e esse aviso ficou até um mês circulando dentro da ESA, da Agência Espacial Europeia, sem ter ninguém que tomasse uma atitude séria, porque não tinha um coordenamento adequado. Então, vocês imaginam o risco disso tudo, numa ação que tem que ser rápida e imediata. E outra questão também é que por que isso não aconteceu até agora? Porque pelos interesses estratégicos de alguns estados, principalmente das potências espaciais. Então, isso a gente tem que considerar. Quando se fala em espaço, em direito, não se pode desconsiderar as questões geopolíticas,
porque o Estado já nasceu assim e ele continua assim. O espaço, ele também é uma área de disputa geopolítica, de influência entre as grandes nações. Então, o que os Estados estão fazendo? Cada um está tentando desenvolver os seus próprios mecanismos de SSA, né? De Space Situational Awareness. Por quê? Porque é uma questão de segurança nacional também e de estratégia política. Então, essa é a dificuldade de se criar mecanismos coletivos. E é por isso, como bem diz o doutor Olavo, essa dificuldade de se delimitar o espaço. Juridicamente não tem nenhuma dificuldade. Muitos estados, inclusive, adotaram em suas leis nacionais o limite de 100 quilômetros. Não existe dificuldade. A dificuldade, a questão é política, é estratégica. Muito obrigada. Professor Paulo Batista, se pode, com a palavra, por favor. Vou complementar o complemento da Tatiana. Eu entendo exatamente como ela pontuou. Se trata de geopolítica. Os estados perceberam que, ao delimitar em 100 quilômetros, eles, pela Convenção de Registro, eles se obrigam a lançar. Não estou dizendo que todos estejam usando de má fé, mas nós sabemos de 2 recentes que estavam com ônibus espacial girando em torno da Terra há mais de 6 meses e que foi descoberto na reentrada no pouso, no deserto, e não tinham sido registrados. Quando a nave sai, há tempos atrás, ela saía lançada por um foguete e voltava num paraquedas. Pelo direito internacional, ela tem direito de livre passagem sobre os estados. Depois do advento dos ônibus espaciais, quando ela vai, ela sai lançada, ela é um objeto espacial. Quando ela volta avião. Daí ela não teria o direito automático de passagem sobre os territórios de alguns países. Eles teriam que pedir autorização para sobrevoar. E aí estariam dizendo a posição. Então, acho que é uma questão mais geopolítica. Tanto que no COPUS, quando a gente tenta avançar nesse assunto, os Estados Unidos pedem visto. Depois eles devolvem, aí no outro ano a Rússia pede vistas. Então fica esse jogo e enquanto não vai ser muito difícil. Parece que só a Austrália, pela informação que eu tenho, só a Austrália conseguiu delimitar em 100 quilômetros quando eles perceberam, opa, isso aí entrou no geopolítica, assunto geopolítico. Então, fica mais difícil delimitar. Já se sabe que o ideal é os 100 quilômetros, mas vai ser, eu não entendo como possível a médio prazo e a curto prazo essa delimitação. Oxalá as mentes se abram e a gente consiga. Se não conseguiu se avançar em 50 anos, talvez nem nos próximos 50. Muito obrigada. Obrigado. Eu só queria fazer uma rapidíssima consideração a tudo que foi dito. Até por isso, há quem sustente a necessidade de criação de um órgão com mais força do que Corpus e UNOSA, né? Nos moldes parecidos como é a Convenção de Chicago e ela faz com a OACI. Então, teria um desse para o espaço e, inclusive, um para fazer esse controle do, vamos dizer assim, do espaço aéreo espacial. Vamos colocar assim em português, tentando traduzir aqui para o português. Obrigado. Bom, então só em relação às perguntas, o Guilherme Figini já tinha, o próprio Dr. Olavo já tinha respondido a primeira. Ele fala que se os palestrantes acreditam que o artigo 3º do Acordo da Lua é mais completo do que o artigo 4º do OST no tocante à desmilitarização total. Coronel, o senhor queria responder essa pergunta? Entendeu a pergunta? Entendi. Eu tenho muito cuidado e quando eu estou orientando alguém, eu me preocupo muito, cuidado com as palavras total, sempre, nunca, toda vez. Sempre que a gente coloca umas palavras dessas, a gente às vezes é obrigado a voltar, a retroagir. Então, os Estados Unidos, por exemplo, eles alegam lá no COP que não assinam o Tratado da Lua
porque ele está diluído nos outros tratados. Então, eu acho que, tanto que é o tratado que tem o menor número de países, seja signatários, seja que aderiram a ele. Então, acho difícil que se consiga essa aprovação. Acho que ele é mais completo, sim, mas daí eles não querer... Há um tempo atrás, quando então o candidato Obama aos Estados Unidos, na primeira eleição, um oponente dele, do partido dele, ainda estava nas prévias, eu me lembro muito bem, eu não sei de onde ele tirou aquele número, mas ele disse, e eu vi até um debate entre eles, ele dizendo que, se eleito até 2022, ele colocaria 20 mil americanos na Lua e ia requerer no direito internacional o reconhecimento de um Estado americano na Lua. Nós vemos que não está muito fora do imaginário do americano ocupar a Lua. Tanto que o presidente Obama tem a lei dele, 2015, que iria reconhecer a propriedade de empresas e empresários americanos sobre território na ocupação na Lua. E agora a gente viu, 2017 a 2018, a criação da Força Espacial Americana. A Índia está fazendo a mesma coisa, a China disse que vai fazer, a Rússia já tem, a França já regularizou. Então, é um assunto muito polêmico, que nós vamos partir, nós, Terra, vamos partir para o espaço. Eu não tenho dúvida que daqui a pouco nós vamos ter uma utilização muito maior. Não sei se esse acordo da Lua vai vingar, não. Eu acho que ele vai sofrer ainda muita alteração antes de que outros países venham a aderir a ele. Eu queria aproveitar esse gancho do Coronel e propor, quem sabe, uma próxima reunião para a gente discutir a questão da Lua, já que está tanto em voga, não só com relação ao Tratado da Lua, mas principalmente com relação aos Artemis Accords que estão sendo firmados pelos Estados Unidos. Acho que esse tema é bem atual, vocês sabem que eu trabalho com isso no grupo da AIA, e eu acredito que seja uma temática oportuna para um debate mais longo. Excelente. Já fica a proposta, o convite para vocês. Você não pode recusar depois, então, viu, professor Olavo? Vou falar que a ideia foi, inclusive, sua, viu? Eu não perco uma chance de falar de direito espacial. É verdade. Professor Olavo, eu sou testemunha. Professor Olavo, pode pôr até a câmera que eu espero. Eu gosto de ver o rostinho de todo mundo e já formalizo. Tomara que não caia. Mas eu formalizo aqui o convite. Eu acho que trazer o debate do Tratado da Lua é fantástico e observar esses acordos. E que me chama a atenção, tanto os três professores aqui, o Olavo, a Tatiana e o Coronel Batista, no sentido de a gente tem que discutir isso e buscar estratégias e subsídios para a política brasileira. E aí, doutor Coronel Batista, o que me surpreendeu como uma boa internacionalista que navega no público e no privado, porque eu faço a interface com os dois há bastante tempo, eu desconhecia esse trabalho do Haroldo Valadão, do direito interespacial, assim, porque pelo que eu vi, é uma obra que não teve divulgação, porque eu sempre estou procurando nos sebos, eu tenho todos os livros que eu posso encontrar, eu sempre compro, porque às vezes não estão disponíveis, né, esses mais antigos, até para resgatar essa memória brasileira de estudos que são feitos. E aí eu digo que Haroldo Valadão foi um grande visionário, porque além de pensar na questão do privado, que ele é clássico na área do direito internacional privado, ele já tinha uma visão de possíveis negócios jurídicos transnacionais no espaço, que é o que ocorre hoje. Para a senhora ter um complemento, esse livro dele são de 29 páginas somente. Tudo que ele falou e propôs, o livro é de 59 em função de 57 de um comitê que ele participou, o Comitê Internacional de Advogados na Argentina. Tudo que ele propôs foi adotado no Tratado do Espaço. Não tem uma coisa que ele falou que não tem. O livro é espetacular. O dia que eu for a Brasília, eu terei imenso prazer em levar para a senhora conhecer. É uma relíquia. Não, é uma Consegui não sebo.
Eu já procurei aqui, o senhor falou, já digitei aqui em todos os sebos, não encontrei. Então, assim, são aquelas relíquias, porque eu sempre estou procurando e considero isso para vocês, porque, claro, eu estudei tanto direito público quanto privado, mas o grupo de pesquisa, ele faz, tanto que o nome do grupo de pesquisa é Diálogos entre o Público e Privado, assim, os meus projetos de pós-doc é fazer essa interface entre o direito internacional público e privado, que é a minha área de conhecimento, e sou associada nessa cadeira aqui na universidade. Eu acho que esse é um grande debate, como o senhor colocou. Como é que a gente vai dar garantia a investimentos? Como é que vamos pactuar esses contratos? Como é que vamos estabelecer dele os limites, a questão da remoção dos detritos espaciais? Então, nós precisamos assim, ter cabeças pensantes, e vocês estão aqui como os grandes pensadores no direito brasileiro, e fico feliz e reitero o convite. E aí eu gostaria de formular uma pergunta a todos vocês, porque tem interface com a apresentação de todos, da questão da técnica jurídica de direito internacional. Se não há vontade política dos Estados de uma emenda, não há vontade política dos Estados de definir os limites espaciais, na proposta formulada pela Tatiana, no sentido de fazer uma emenda ou uma revisão do próprio Tratado do Espaço, será que a gente não poderia pensar em algo parecido com o que se desenvolveu na Convenção do Clima e os protocolos adicionais, e termos a técnica de protocolo adicional com temas específicos? Essa é uma pergunta que eu formulo a todos. Obrigada. Excelente pergunta. Obrigada, professora. Se posso começar? Eu queria só recuperar a questão do uso militar do espaço e dizer da importância do tema e de como ele é pouco conhecido também, né? Muitos poucos estudantes sabem que é permitido o uso militar do espaço, né? O uso pacífico do espaço, e de como ele é importante, né, na questão da segurança nacional, da segurança das fronteiras, da segurança jurídica dos países, né, e também de como que um país, né, com as fronteiras, as dimensões do nosso país, é imprescindível dominar essa área. Então, o uso militar do espaço, ele não é discutido no Comitê para o Uso Pacífico do Espaço. Desde o início das atividades espaciais, os Estados acordaram em discutir uso militar do espaço na Conferência de Desarmamento, em Genebra. Então, seria muito interessante, quando o Olavo propôs esses estudos sobre os acordos Artemis, que nós estudássemos também o uso militar do espaço, observando o que tem sido feito ou o que não tem sido feito, porque o que temos visto é que a Convenção de Desarmamento está parada há anos, né? São blocos e blocos, então é interessante uma discussão acadêmica também, com a Conferência do Desarmamento e o Comitê para o Uso Pacífico do Espaço. Com relação, antes de entrar nessa pergunta, que eu acho que, considerando o tempo, pode ser a última, só respondendo o que o Ian colocou, o desafio que o Ian colocou do princípio do Estado poluidor-pagador, retomando os detritos espaciais, se nós formos considerar o princípio, eu vou citar uns dados interessantes para vocês. Os Estados Unidos lançaram 4.018 objetos espaciais. A Rússia, 3.579. A China, 588. O Brasil, 32 objetos registrados no Registro Internacional da ONU. E o nosso vizinho, a Argentina, 16. Então, aí a gente já pode calcular aí quem paga mais, né, em termos de lançamento. Então, essa discussão é uma discussão que no comitê não tem sido levantada. A ideia é uma responsabilidade coletiva dos estados, né? Mesmo porque, à época, a questão não era discutida e não tinha nenhuma obrigação legal, quer dizer, legal não tem até hoje, né? Mas política temos, de consciência. À época não se falava em questão de detritos, né? Uma discussão, como eu falei, que começou no final dos anos 70. Então, o que nós pensamos agora é dessa responsabilidade coletiva dos estados, né? Obviamente, os estados que têm uma atividade espacial mais intensa têm também uma responsabilidade maior, não é? E com relação à pergunta da professora Inês, realmente falar hoje em evolução do direito espacial, principalmente no seio do corpus, né? Envolve uma série de questões muito complexas.
e começamos com a questão dos procedimentos, né, de elaboração de tratados no COP e de decisões, porque o COPUS, né, antes, no início, as decisões eram resolvidas por voto, por maioria de votos, como acontece na Assembleia Geral das Nações Unidas. A um certo momento decidiu-se que as decisões seriam tomadas por consenso. O consenso, até o momento que os estados eram poucos e as discussões, né, eram menos intensas e intensas mas eram menos complexas, né? Nós não tínhamos ainda a presença ativa dos privados, né, no espaço, não tínhamos essa questão das constelações de pequenos satélites, né, a utilização maciça da órbita baixa, né, a questão das órbitas. Então, as questões foram ficando cada vez mais complexas e o número de atores aumentando cada vez mais. Então, isso gerou quase que uma dificuldade do COPUS, né, de resolver as questões. Por exemplo, se pensarmos a questão das guidelines, que nem menos obrigatórias já são mais de 10 anos em discussões no COPUS, né? Então, os tempos, por quê? O consenso, né, ele acaba bloqueando todas as decisões. Basta que um Estado seja contrário, como acontece lá na Conferência do Desarmamento. Então, é um procedimento que tem se demonstrado não efetivo nas condições atuais. E se fala, inclusive, em reformulação das normas internas do COPUS. Essa é uma grande discussão entre os Estados, que está na agenda do COPUS há já alguns anos. Então, revisão de tratados, precisamos aí tornar um pouquinho atrás e falar em revisão dos procedimentos do comitê. Eu gostaria de reforçar que eu acredito na importância das decisões coletivas e multilaterais. Acho que as decisões têm que ficar no seio das Nações Unidas. O COPUS é um comitê legítimo para discutir isso. Atualmente, nós temos mais de 90 países partes, é o maior comitê das Nações Unidas. Acho que é interessante que algumas questões de regulamentação sejam, sim, delegadas a agências especializadas que funcionam melhor, porque o COPUS é um comitê político, né? Então temos que separar as coisas. Mas as questões políticas de elaboração de tratados, né? Isso é trabalho da diplomacia, né? Então, com a ajuda dos técnicos, dos professores. Então, acho que é importante que a gente retome esses estudos, né? Dessa importância da questão dos tratados, do direito internacional, porque o artigo 3 do Tratado do Espaço fala que as atividades espaciais são regulamentadas pelo direito internacional geral e pela Carta das Nações Unidas. Então, são todos estudos pertinentes e importantes. Então, precisamos, nós, operadores do direito, precisamos nos apropriar dos conceitos de direito internacional e contribuir. O Brasil contribuiu, o Brasil é membro fundador do Comitê para o Uso Pacífico do Espaço, quando tinham apenas 18 Estados-membros, sempre contribuiu de forma relevante e tenho certeza que continuaremos a contribuir. E vocês são futuros, né? Os grupos de estudos, estudantes, são o futuro do nosso país e tenho certeza que teremos diplomatas, advogados de alto nível falando em nome do Brasil, defendendo os nossos interesses e contribuindo para a evolução do direito internacional, como é previsto na Carta das Nações Unidas. Muito obrigada. Muito bem, Tatiana, que lindo, né? O que a gente vai falar mais agora? Parabéns, né? Perfeito. Melhor encerrar, melhor encerrar, Tatiana. Acabou. Caiu o microfone, acabou. Perfeito, muito bom. Eu não sei mais o que eu falo aqui, mas eu queria só dizer duas informações rápidas, já que a gente está no final aqui, eu sei que todos estamos com umas agendas extremamente conturbadas. Sobre a questão dos usos militares do espaço, isso tem tido um debate muito forte também, fora da ONU, fora do PAROS também, que é o Comitê de Desarmamento. E eu só recomendaria quem tiver interesse no tema a verificar os trabalhos que nós estamos fazendo no projeto Milamos, que é um manual de direito internacional aplicável aos militares do espaço. Esse projeto que vem sendo tocado pela Universidade McGill, no Canadá, com participantes e experts de todo o mundo. Eu tenho a sorte de participar do grupo de experts. Estamos terminando agora o último relatório. E, obviamente, eu quero passar isso depois para o Coronel. Coronel Batista, eu preciso falar com o senhor sobre isso daqui a pouco, tá? Ainda, assim que sair com o resultado, eu vou entrar em contato com vocês da Unif. E o outro lado, só para encerrar, se tem alguma coisa que eu possa acrescentar ao que a Tatiana falou, só dizer exatamente isso. Hoje nós precisamos identificar comportamentos desejáveis e indesejáveis com relação a diversas atividades espaciais.
Se existe uma dificuldade em aprovação de tratados, nós precisamos considerar as outras fontes do direito. Existem várias fontes disponíveis e o que nós precisamos é trazer as fontes para a produção de resultados concretos. Não é possível conduzir determinadas atividades muito avançadas, como, por exemplo, em relação a uso militares do espaço, sustentabilidade do espaço e também recursos espaciais, sem estabelecer um marco normativo de condutas. Mas nós temos fontes disponíveis, como a própria professora Inês falou, não precisamos nos basear só nos tratados, precisamos ser criativos e procurar alternativas. E as alternativas, como a Tatiana, de novo, falou muito bem, vêm de vocês, vêm dos pesquisadores, do pessoal que desenvolve pesquisas em todo o Brasil e no mundo, porque é assim, trabalhando em equipe, com sinergia, com troca de informações, que nós vamos conseguir chegar a soluções. Em última instância, nosso objetivo é esse, encontrar soluções para garantir as atividades espaciais pacíficas da melhor maneira possível. Então, essa eu acredito que seja a minha maior contribuição nesse tema. E, mais uma vez, parabéns pela iniciativa, parabéns ao UNB pela iniciativa. E vamos fazer mais eventos, vamos discutir mais, porque realmente a gente percebe como 2 horas é muito pouco para tantas questões para serem debatidas. Então, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, professor Olavo. Perfeito as suas observações. Eu passo, então, do professor Paulo Roberto para fazer as últimas considerações antes da gente encerrar. Sim, 3 palavras. Parabéns, muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado, senhor, obrigado a todos. Eu quero mais uma vez aqui agradecer aos palestrantes, doutora Tatiana, doutor Olavo e doutor Paulo Roberto, muito obrigado. A todo mundo que esteve aqui com a gente essas 2 horas. Vejam que as palestras eram de 15 minutos, mas a conversa se estende, por isso 2 horas de evento já. Então, eu queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui, muito obrigado. Sem vocês aqui, a gente estaria falando só para a gente mesmo, não tem graça. O legal é ter essa interação, as perguntas. Queria agradecer mais uma vez a professora Inês Lopes, que está desenvolvendo um trabalho fantástico na UNB, no grupo de estudos. E um abraço a todos e até a próxima. Eu tenho certeza que a gente não encerra por aqui, teremos ainda muitas outras oportunidades para continuar o debate do direito espacial. Ad astra. Muito obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada. Parabéns Tchau, a todos. obrigado a todos. Excelente.